Então, primeira coisa, resistência pneumática. Como é que funciona? Aqui dentro eu tenho um cilindro de ar, como aquele que a gente consegue visualizar, aquele dourado ali no runner. Esse cilindro é abastecido por um fio, por uma mangueira. Essa mangueira é conectada num compressor de ar simples, igual de dentista. Esse compressor é ligado na tomada e esse compressor é o que abastece esse cilindro. Quanto mais ar, eu aperto um botão de mais, esse compressor joga ar para dentro desse cilindro. Quanto mais ar dentro do cilindro, eu tenho um pistão que aperta esse cilindro. Então aqui, na hora que eu puxo, eu tenho um pistão que vai comprimindo esse ar. Quanto mais ar dentro desse cilindro, mais difícil vai ser eu apertar esse ar. E é assim que funciona a resistência pneumática. Como eu falei, eu consigo aumentar a carga durante a execução, eu não preciso parar, o cilindro continua recebendo ar e vai ficando mais pesado, mais difícil. Ou eu tiro esse ar dentro do cilindro e essa resistência ela vai ser menor. Basicamente é assim que funciona o sistema da resistência pneumática. É um ar dentro de um cilindro e eu vou, com um pistão, eu vou comprimindo o ar dentro desse cilindro. Ok? Essa máquina em si, ela tem esses dois braços que se movimentam até 170 graus, então isso me dá uma dinâmica de criar qualquer tipo de exercício, membro superior, membro inferior, exercícios de potência, de velocidade, de agilidade. E eu tenho um cabo que se estende até 4 metros e pouco. Então, esse cabo me dá uma liberdade de movimento, onde eu consigo me movimentar até, aqui vai dar quase 4 metros. Vai até 4,30. 4,30, isso, exato. Então aqui eu tenho essa liberdade de movimento, então eu consigo trabalhar movimentos de agilidade, deslocamento com essa segurança. Tá? Só reforçando que é um cabo só, não são os dois que vão se estender a 4,30 metros, mas então aqui eu vou ter mais ou menos 2 metros em cada cabo. Aqui ele acaba, se eu puxo um, o outro vem. Mas sim, eu consigo utilizar 2 pessoas ao mesmo tempo, para alguns movimentos unilaterais, ou movimentos de controle motor, de postura, estabilidade. Os 2 braços com a mesma resistência eu consigo trabalhar dessa forma. Então, com esse equipamento, a gente tem essa versatilidade de trabalhar com liberdade de movimento. E aqui a gente tem a manopla, a gente pode colocar barra, colete, tornozeleira, super band. Na hora da prática a gente vai fazer alguns exercícios desse aí. Aí o pico de potência ele pega o maior sempre, por exemplo, está utilizando os 2 lados, ele vai pegar sempre o maior. Vai pegar o maior. Aí você vai fazer o pico de potência com 2 pessoas, eles não vão fazer ao mesmo tempo. Faz ele, faz ele, faz ele, faz ele. Dá uma Agora, pausa. a extensora, quando a gente utiliza a unilateral, ele só pega quando faz o bilateral? A carga? Alto pico de potência? Não, o pico de potência ele vai pegar num movimento só, igual esse aqui. Se eu fizer os 2 ao mesmo tempo, ele vai somar a potência dos 2. Se eu fizer só com o seu lado direito, aí ele pega. Sim, ele A pega. extensora, ela não pega. Acho que pega. Eu não tenho muita experiência com a extensora no meu dia a dia. Acho que raramente eu utilizei ela para te trazer essa resposta firme. Lá no nosso espaço a gente tem a extensora e a gente já percebeu isso. Só pega A unilateral não pega. Não, só pega bilateral. bilateral. Só bilateral. Por Esse isso, eu daí não já sabia. pega. Esse pega. Então, aí, né? Vamos mandar um e-mail para a Kaiser Americana lá, questionando eles, E né? ver se não é alguma programação Pode ser. dela que não está ajustável, né? Mas é uma pergunta, vamos usar essa pergunta e de repente mandar um e-mail. Eu não sei se alguém da empresa consegue responder isso. Eu vou puxar as informações porque na verdade quando fazem um teste unilateral, mesmo com carga com peso, placa e com o pneumático para fazer essa comparação, é sempre unilateral. Inclusive se você for ver no vídeo, ele faz a variação de carga ali dos 2
com caser e com placa e ele faz Sim, no vídeo, Pode ser alguma coisa no painel, porque ele teria que até porque se ele tiver uma desarmonia muscular, né, será Sim. exatamente Você esse quer tipo de saber trabalhar. ver a simetria dos dois, né? Exato. Com potência. E procura depois que a gente vê o de É. Não sei se é o equipamento que é assim ou às vezes uma coisa que a gente consiga ajustar pra gente ver isso daí. Assim, vamos já mais criticando um pouquinho ali, mas eu falei assim, como performance, reabilitação, eu acho que pensar na cadeira flexora, pensar na extensora, eu acho que na realidade, no esporte, a gente já tem um incremento de milhões de variedades com a máquina pneumática, com o controle motor, com a estabilidade, com o base browse movement, com tudo, core strange. Então, sinceramente, eu acho, com todo respeito, Não, muito resumista as máquinas sentadas, né, cara? e aí a gente vai na linha do raciocínio dele, né? É isso. Por quê, pra quê, pra Isso, quem? perfeito, é isso, cara. Nosso público lá é idoso. Se ele quer ver a simetria entre as pernas, faz sentido. Concordo, fala. Mas até pra isso, eu já vejo mais a plasticidade, o controle motor, o galarrão, sabe? Isso dependendo do desenvolvimento da pessoa. Eu, sinceramente, acho mais do que você ficar nesse meandro de realmente achar as funcionalidades das extensoras, porque as extensoras só vão para extensora. Então, aí eu justifiquei justamente isso para o nosso público. Então, ele trabalhando cadeira cinética aberta, né, em um idoso, Às vezes faz sentido para vocês comparar. E se a máquina tem isso, por que não usar, né? Então, precisa só ajustar isso. Lógico, uma pessoa com uma variação, consciência corporal, mobilidade, isso aí exatamente. 100 mil, sem Vai utilizar para isso. Né? Você vai querer colocar um salto para ter mais eficiência. Mas legal, obrigado aí pela pontuação. Vamos entrar no display em si. Tá? Aqui eu vou falar um pouco, aí na parte de potência a gente faz uma prática para ver o acontecendo, mas aqui eu vou explicar um pouquinho. Como eu falei, os botões, mais ou menos, aumenta e diminui o ar dentro do cilindro. Esse primeiro quadrado a gente consegue visualizar ali também, tá? Fica melhor para vocês. A resistência. E aí um detalhe diferencial da Kaiser, do elástico, que você perguntou de mola, é que ele vai de 100 em 100 gramas, principalmente para o pessoal da fisio, reabilitação, sabe que o quanto um mínimo de carga pode ser um diferencial e que às vezes a polia é de 3, 5, 10 quilos, o elástico a gente não tem essa precisão de quanto está sendo, com o ar a gente consegue de 100 em 100 gramas aumentar. Então aqui a gente vê 8.2, 8.3, 8.5, a gente consegue ver a carga em quilos de 100 em 100 gramas nesse primeiro retângulo aqui. Esse segundo, ele conta as repetições. Então em cada repetição que eu fizer, ele vai me mostrar aqui 1, 2, 3. Claro que às vezes isso pode ser um pouco banal porque eu posso contar, mas se eu for trabalhar HIIT, se eu for trabalhar por tempo, simplesmente 10 segundos o máximo de repetição. 10 segundos eu presto atenção, eu como treinador vou prestar atenção no movimento, no feedback, do que ficar contando repetição. E depois eu posso ver o quanto de repetição aconteceu ali, a máquina me mostra isso. Os outros, e aí a gente vai entrar um pouco mais na potência, que é essa cereja do bolo que o display traz pra gente. Esse do lado de cá é o peak power, é a potência máxima dentro do movimento. Eu vou zerar o equipamento, eu aperto os dois ao mesmo tempo até aparecer clear, eu zero as repetições e zero aqui a potência. Vou utilizar 8 kg de referência e vou fazer um movimento de remada, de puxada aqui. Se eu faço um movimento devagar, 240 watts, não sei se todos conseguem visualizar aqui. Vou trabalhar um pouco mais de velocidade, 341. Vou adicionar mais um componente rotacional, usar a cadeia cinética como um todo para gerar mais velocidade, 523. Então, só no fato de eu aumentar a velocidade, a máquina já me mostrou aqui. Eu vou procurar manter a mesma velocidade com uma carga de 12 agora. Vamos visualizar aqui. 647. 708. Então a máquina está me dando esse feedback. Vou aumentar mais a carga. Vamos dizer lá que eu vou jogar para 16.
eu consegui 708 com 12, que foi uma carga boa para gerar velocidade. Com 16 estava mais pesado, eu não consegui implementar a velocidade. Lembra que potência é força vezes velocidade. Então eu não bati minha potência máxima com mais peso, eu perdi velocidade, eu aumentei a força, mas eu perdi a velocidade, a potência ela manteve, o máximo foi 708. E o que me mostrou nesse retângulo aqui, o percentual da minha potência máxima, que foi 93%. Consegui quebrar, agora eu consegui gerar mais velocidade mesmo com mais carga. 729. 857, estou conseguindo ganhar, a máquina está me mostrando aqui. Aí comecei a falhar, 71, 82. Então, se eu não bato o meu pico de potência, minha potência máxima, a máquina vai me mostrar o percentual em cima dessa potência. E o que isso me mostra? Que eu estou perdendo velocidade, que eu estou perdendo potência. E se eu quero trabalhar a potência propriamente dita, por que eu vou ficar trabalhando com 82%? Se eu falo, às vezes eu não vou nem colocar quantas repetições. Cara, quando você conseguir bater o seu próximo do seu pico de potência. E aí a gente coloca de 90%, 85%, se o cara está conseguindo chegar próximo do 100%, 90%, 85%, continua. Se ele começa a cair para 82%, 80%, 70%, por que eu vou continuar a repetição se ele não está trabalhando a eficiência dentro desse movimento com o máximo de velocidade? Então a máquina me dá esse feedback na hora e eu consigo visualizar isso daqui. Deu para entender? Vamos lá. Sempre vão ser 3 repetições que vocês pegam como referência para o pico de cada movimento, ou existe uma repetição, vamos dizer, para eu coletar o pico para trabalhar em cima da porcentagem? E qual a carga sempre ideal que vocês trabalham para cada movimento? Eu acho que eu não tenho um número certo de repetição. Eu acho que a questão é o quanto que eu estou conseguindo bater o meu pico de potência. Se com mais carga eu consigo gerar mais potência, ótimo. Se com menos carga eu consigo, ótimo. Eu fico mais, respondendo a sua pergunta, eu fico mais atento a se eu estou ou não batendo o pico de potência ou quantas repetições ele está fazendo. Você está falando em relação ao teste. Para pegar essa referência, né? Vamos lá, a gente fez uma remada aí, certo? E a primeira sempre vai ser a referência do meu pico de potência. Sim, certo? Primeiro, encontramos lá, X, certo? Certo. E aí, vamos lá, aí em cima dessa, a segunda em diante vai ser treino, vamos dizer assim, não vai ser teste. Não, ela pode servir como avaliação também. Se você está batendo pico de potência na segunda, terceira, 10ª repetição, é isso que está importando para mim. Ô Renan, eu acho que o que ele quer dizer é relacionado a avaliar o aluno. Tem um esquema que você aperta os dois e você consegue fazer avaliação. Né? Sim. Experiência minha. Eu não me prendo muito nessa avaliação. Porque tem um sistema de avaliação que ele entra, se aperta por 6 segundos, ele aparece aqui, ele entra na P1, que é Phase 1, fase 1. A fase 1 eu vou trabalhar com mais velocidade e menos carga. Vou fazer essa dinâmica aqui nessa remada. Então eu vou trabalhar com 4 quilos, 3 repetições. 1, 2, 3. Ele entrou no P2, que é a Phase 2, Phase 2, fase 2. Eu vou colocar uma carga maior. Vamos dizer que a primeira é entre 20% e 30%. Essa segunda é 80%, 90%. Essa máquina ela está solta. Eu vou puxar, ela vai escorregar um pouquinho, mas tudo bem. Vou fazer essas mesmas 3 repetições. 1, 2, 3. O que a máquina me mostrou lendo a minha velocidade? 9.7. Segundo a máquina, esse teste, o 9.7 da minha velocidade, da minha pouca carga e a minha muita carga, a máquina achou que o 9.7 de carga é a carga ideal para eu trabalhar minha potência máxima. E aí aqui
eu vou utilizar e ganhar e procurar bater o meu pico de potência. Essa é uma ferramenta que a Kaiser tem, que traz essa dinâmica de achar uma carga ideal para o treino de potência. Agora eu vou trazer uma experiência minha. Às vezes eu trabalho com 10, 12, 15 atletas ao mesmo tempo. E eu não dá tempo pela dinâmica de treino, porque eu preciso rodar um monte de exercício, não só com o case. E eu faço algumas avaliações. As primeiras vezes, às vezes vai demorar um pouco mais, mas as outras eu já sei uma média de qual que é uma carga boa para o meu atleta fazer. E aí eu vou me prender só ao pico de potência. O que eu faço? Então vamos lá. Eu trabalho com 10, faz 2, 3 repetições. Ponho 11, 2, 3 repetições. Normalmente eu faço de 3 a 5 cargas. E dentro dessas 3 ou 5 cargas, ele já me dá essa potência. Eu já vejo se ele está conseguindo bater esse pico de potência. E aí eu vou lá e anoto, sem precisar fazer essa dinâmica das 3. E isso no movimento de remada, no movimento de puxar, de empurrada, no movimento de salto, eu consigo utilizar isso. Não sei se eu consegui te responder, mas o que eu quero dizer é que eu não preciso me prender ao teste ou a quantas repetições, mas sim, cara, se ele está batendo pico de potência, é isso que eu quero, entendeu? A minha inquietação é justamente lá. Tem a Universidade Federal, ela trabalha com pesquisa. Isso sim, entendeu? É justamente isso que a gente estava lá se debatendo. Inclusive tem um laboratório excelente lá e o pessoal não trabalha. Aí sim, a essas referências teria que passar o teste, que é tudo protocolado. Que aí a gente iria trabalhar em cima de análise e teste. O ponto-chave disso é a parte de potência. Se eu estou conseguindo chegar no meu pico de potência, essa resposta que a máquina está me dando, é isso que eu quero ver o meu cliente fazendo. Tá? Não me prender muito à carga, não me prender muito à repetição. Mas, cara, se ele está batendo o pico de potência e pensando nisso, e mantendo isso, é isso que eu quero trabalhar, assim que eu vou estar tirando o máximo de performance dele. Beleza? Acho que da máquina é isso. Desculpe, em relação ao display ali embaixo. Tá. Uma coisa que a máquina tem, mas na prática também eu nunca utilizei muito, mas ele tem esse chip que você encaixa aqui. E aí quando você encaixa esse chip aqui, ele libera esses quadradinhos aqui. Aqui você simplesmente vai colocar alguns números. 1, 2, 3, 4, você escolhe. E qual que é a ideia do chip? Ele lê a potência e guarda, coleta esse dado e depois você encaixa esse chip num USB e coloca dentro do computador. E lá ele vai ter uma tabela. Aí tá lá, número 1 que você colocou, carga tal, tantas repetições, tanto de potência, 10 repetições, 90, 91, 92, 93, 85. Aí você vai lá, número 2. Então simplesmente aqui você põe para depois você visualizar dentro do computador. O chip, então esses canais seriam os padrões de movimento. Eu fiz uma remada, o ciclo 2, um peitoral. Você vai 2, tal, 3. Você vai ajustar aqui para depois você ler isso dentro do computador. Tá? Essa é uma forma que a Kaiser tem. Eu confesso que também tive dificuldade de utilizar isso, então eu prefiro mais ali no computador, ali na hora, com o meu estagiário, no papelzinho ali anotar, do que ficar entrando no computador. Eu tive um pouco de dificuldade com isso. Perguntei para a Kaiser americana quando eu tive a oportunidade, alguns encontros que a gente teve online, e eles também não souberam explicar direito isso, então eu confesso que eu não utilizo muito disso, né? Até se alguém conseguir utilizar, ajudem a gente a dar esse feedback. O equipamento não veio Tá, depois vocês conversam direto aí com o comercial. Na granja já utiliza-se só com chip. Como é que é? Na granja Plumaria utiliza-se Eles estão conseguindo utilizar lá? só com chip.
Porque na realidade a prioridade deles é determinar a relação carga-velocidade Sim. nos diferentes exercícios que são aplicados por lá. Então eles usam muito no aspecto da avaliação, tanto para utilizar os equipamentos para treino, quanto para nortear as demais atividades. E estão conseguindo um feedback legal Sim, do Chico? sim. Precisava conversar com eles para a gente saber mais, porque eu confesso que eu não consegui muito. É o chip individual para cada atleta. E aí entra o quê? USB em qualquer computador? Aí tem um adaptador que você encaixa e um USB para colocar no computador. O único controle manual que eles fazem é do número do chip para cada atleta. Que aí depois o mesmo chip pode ser utilizado com outros atletas. Sim. Importante. Legal, essa parte depois a gente conversa e vê com o pessoal do comercial aí também. Eu vou dar um break antes de entrar na parte prática. Aqui eu quero só mostrar como que a gente vai fazer nossa dinâmica a partir de agora. Agora a gente encerrou essa parte mais de conceito, teoria, e vamos entrar numa parte mais prática. Então, como que a gente vai fazer? Aqui eu trago como que é uma sessão de treino by Exos, né? Segundo a Exos, que a gente aprendeu lá na Exos. Como que a gente divide o treino? A gente começa com um trabalho de mobilidade e estabilidade, um trabalho de core, que é aquela base da pirâmide que a gente viu lá no começo. Segunda parte, entra um trabalho de habilidades motoras, pliometria, que são trabalhos um pouco mais complexos, que gera bastante trabalho de potência, movimentação. A gente vai fazer um pouco, vou mostrar um pouco a prática disso. Entra no trabalho de força e potência, né, trabalho de padrão de movimento, vamos falar de variação de carga, de hipertrofia, de força máxima, de potência. E aí a gente finaliza falando de sistemas energéticos, como também utilizar os equipamentos dentro de cada um dessa parte da sessão de treino. Essa parte prática, primeiro a gente vai falar de mobilidade e estabilidade. Eu vou trazer algumas pinceladas conceituais aí de cada uma dessa, mas não quero me estender muito, não é esse o objetivo do curso, mas sim só dar uma reciclada e aí a gente procurar mostrar na prática como que a gente vai fazer essa parte. Então, falando de mobilidade e estabilidade, aquele primeiro bloco da pirâmide que a gente viu no começo do curso, né? E aí a dica aí para esse trabalho é não pensar em carga, mas sim em tempo, enfatizar o tempo de execução, o tempo que o nosso cliente, a pessoa consegue se manter naquele controle postural, do que querer ficar adicionando muito carga por menos tempo. Então considere exercícios de mobilidade e estabilidade como desafio à postura e controle postural. Enfatize o tempo e não a carga. E aí a gente vai entrar num dos métodos que a gente falou lá do 5 em 1 da Kaiser, que é o excêntrico, que é o termo que usa, mas como eu falei, eu vou utilizar mais pensando como variação de carga, como potencializar esse ganho de mobilidade, estabilidade, controle motor, utilizando a variação de carga para esse desafio à postura que a gente vai colocar na prática. Tá? Quando a gente fala de mobilidade e estabilidade, primeiro falando um pouco de mobilidade, eu acredito muito e gosto de utilizar muito aquele conceito do joint by joint, né? Articulação por articulação, do Gray Cook, que veio do FMS, de pensar que cada articulação ela requer um pouco mais ou de mobilidade ou de estabilidade e que o corpo ele funciona como blocos, onde o pé, o arco do pé, as articulações do pé, eles requerem um pouco mais de estabilidade do que de mobilidade. Todas as articulações elas precisam ter tanto mobilidade quanto estabilidade, mas pensando em blocos, o corpo funciona, ele vai se alternando entre dominância de mobilidade e estabilidade. Então vamos pensar que o arco do pé, ele precisa mais de estabilidade, o tornozelo, que é a segunda articulação, mais mobilidade. Sobe para o joelho, estabilidade, quadril, mobilidade. Lombar, mais estabilidade, torácica, mais mobilidade. Aí vem para a parte de ombro, cintura escapular, mais estabilidade, e ombro em si mais mobilidade e a cervical mais estabilidade. Gray Cook fala que o corpo trabalha como blocos, dessa forma que ele funciona. Então, partindo um pouco desse princípio de mobilidade, a gente vai fazer alguns exercícios
2 ou 3 exercícios de mobilidade com a variação de carga para ganhar essa função articular ou de mobilidade ou de estabilidade. Só que quando a gente fala de estabilidade, vem muito da evolução do corpo humano desde os primeiros meses de vida. Se a gente começa a visualizar como o bebê, como a criança se movimenta, a gente lembrar disso e pensar que isso também a gente pode utilizar isso dentro do nosso dia a dia como estratégia para regredir ou progredir alguns exercícios. Eu estou com uma bebezinha de 7 meses em casa recentemente e eu vejo como que funciona essa evolução da movimentação dela, né? Primeiro o bebezinho começa de barriga para cima, só movimentando braço e perna, depois vem os rolamentos, depois vem os primeiros movimentos de empurrada para ficar em 4 apoios. Agora a minha bebezinha está começando a engatinhar, mas ainda você vê muita mobilidade e pouca estabilidade e controle motor. Só que a partir do momento que ela vai começando a se movimentar, a entender mais como é que funciona a gravidade no corpo dela, ela vai se estabilizando, ganhando mais estabilidade. Nesse começo, uma estabilidade mais horizontal, o corpo na horizontal, e agora ela está começando a ficar sentada, mais durinha, uma estabilidade um pouco mais vertical, para daí, a partir daí, ela começar a querer caminhar. E a gente vai ver que dentro do processo do nosso trabalho com o nosso cliente de ganho de mobilidade e estabilidade, voltar esses padrões motor rudimentares desde a infância, ele pode servir como estratégia para a gente progredir e regredir alguns movimentos para gerar esse controle motor, essa mobilidade e estabilidade. Né? Existe um curso, uma técnica sueca, que é o DNS, que fala bastante sobre como trabalhar isso. Tcheca. E Peter Cech. Não, República Tcheca. Isso, é DNS, né? É isso que eu falo. Isso. E ele constrói bastante estratégias corretivas do movimento em cima do desenvolvimento rudimentar do ser humano. Então a gente vai fazer uma dinâmica prática de como trabalhar esse ganho de mobilidade e estabilidade, começando uma posição do corpo deitado, ou dorsal ou ventral, uma posição sentada, de joelhos, simétrico ou assimétrico, em pé, simétrico ou assimétrico, em uma perna, e aí as passadas. A partir do momento que eu ganho uma estabilidade dentro de cada posição do corpo, aí sim eu vou querer progredir. Agora, se eu querer progredir já para passadas ou exercícios em pé, se eu não tenho uma estabilização ajoelhada, eu estou pulando etapas. Então, eu regrido, ganho essa mobilidade, essa estabilidade numa posição um pouco mais estável. A gente vê que aqui tá ao contrário, na verdade, né? Não, tá certo. Aqui eu tenho menos instabilidade, aqui eu tenho mais instabilidade, eu tenho mais articulações exigindo estabilidade em pé do que numa posição ajoelhada. Se eu estou ajoelhado, meu joelho está estável, eu tenho instabilidade em tronco. Se eu estou em pé, já tenho pé, tornozelo, joelho instável, eu tenho que me estabilizar melhor. Deitado, com a coluna no chão, eu tenho mais estabilidade. Então, dessa forma, a gente vai construir no movimento, a gente vai fazer isso na prática, tá? E aí os movimentos que a gente vai utilizar para gerar esses movimentos esses exercícios de mobilidade e estabilidade, são movimentos de puxada, empurrada, movimentos de chop and lift, né, que são os lenhadores. Chop é quando a carga vem de baixo para cima, lift é quando a carga vem de baixo para cima, os chops é quando a carga vem de cima para baixo. E aí eu posso trabalhar nos planos de movimento linear, lateral, rotacional, e eu posso fazer um trabalho mais estático de postura, e depois, quando eu ganhar estabilidade, eu começo a trabalhar movimentos mais dinâmicos. Aqui eu vou passar alguns vídeos desses exercícios e depois a gente vai para a máquina. Então, alguns exercícios aí da Kaiser americana, que ele traz para a gente, os movimentos do pull-off, de estabilidade, prancha lateral com remada. Aqui um movimento de dying bug, né? Ele chama de estabilidade, a maioria. Jackknife, isso. Mas isso aí, todos de estabilidade com alguns movimentos, né? Então só para a gente trazer
alguns desses movimentos. Aí, como eu falei, né? Ajoelhado simétrico, ajoelhado assimétrico, uma perna em equilíbrio, uma perna em equilíbrio. Então essa dinâmica aí só para vocês visualizarem. E aqui alguns exercícios de mobilidade e estabilidade também. Então aqui eu tenho um press, tenho uma empurrada, eu tenho uma carga de empurrada e eu tenho uma fita que está forçando a rotação dele com a carga que está puxando ele e ele faz esse movimento de flexão, extensão de quadril e tronco. Esse segundo a mesma coisa, só que um foco mais em tronco mesmo, sem o foco no press. E aí em pé com um pouco mais de estabilidade. Aqui eu tenho uma carga puxando o joelho dele para fora, exigindo ativação de adutor, alinhamento dessa articulação, e eu tenho essa rotação de tronco. E aí posteriormente, que eu já vou mostrar tudo antes de ir para a prática. Depois que eu começo a trabalhar, eu ganho essa estabilidade, a gente começa a querer trabalhar movimentos mais dinâmicos, né, de rotação, esse lift. Você viu que o primeiro ele fez com pause, sem contramovimento, depois agora ele está colocando com contramovimento. Né? E aí, como eu falei, as angulações de baixo para cima, reto ou de cima para baixo, são formas de trabalho aí rotacional. Aí com passada, eu quero trabalhar esse mesmo movimento, só que colocando uma passada no step, exigindo mais estabilidade e controle motor. Posso querer trabalhar movimentos mais complexos de passada antes de colocar esse movimento rotacional. Ou exercícios mais específicos e dinâmicos desse trabalho de rotação com a carga nos dois cabos. Então aqui só para vocês visualizarem. Agora eu vou pedir para a gente ir para a parte da prática aqui. Quem tiver no fundo tiver dificuldade de visualizar, se quiserem levantar, puxar a cadeira um pouquinho mais para o lado. Aqui eu tenho uma carga, eu tenho o elástico. Você precisa ir um pouquinho mais para trás. E o que eu quero fazer? Aqui eu vou aumentar a minha carga para fazer essa puxada, para a Superband puxar o tornozelo dele para frente, ganhando essa amplitude articular. E aqui a gente vai fazer esse movimento do alcance, passar, sustentar um pouquinho e volta na posição inicial. Isso, vai fazendo, Marcos. Então aqui eu quero colocar uma carga puxando, exigindo essa amplitude, puxando o tornozelo dele para frente, para ganhar essa amplitude e voltar. Poderia fazer isso um pouquinho mais alto, aumentei um pouquinho o braço de alavanca, e aqui a máquina está ajudando a puxar, aumentar essa amplitude articular da parte do tornozelo. E aqui a gente vai fazendo esse trabalho. Como esqueci seu nome. Igor. Isso. O Igor falou, eu poderia aumentar aqui puxando, mas eu não saberia muito a carga que ele está colocando. Se eu tenho ali a carga, eu consigo mensurar melhor isso daí. Tá? Então aqui só para a gente visualizar. Parte de quadril. Então aqui eu mostrei de tornozelo. Marcão, pode levantar, pode tirar o elástico. Você vai ajoelhar de frente para lá agora. Primeiro desce o elástico aqui. Pode fazer o mesmo meio ajoelhado lá, pode ir mais para frente para dar mais carga no elástico. Isso, aqui eu estou usando a Superband de referência, mas eles têm as fitas hoje que não tem elástico, né? Então ela é mais interessante ainda. Então aqui eu coloco bem na articulação e aqui eu quero dar essa carga para que o elástico, o cabo, puxe a articulação dele para trás, aumente essa amplitude na articulação para frente e aqui você vai fazer movimentos de flexão e extensão de quadril para ganhar um pouco mais. O elástico, na concepção, não entra em contradição com a resistência pneumática, não? Do tipo, eu estar utilizando a parte final
Band. Pensa que aqui é só uma demonstração que eu estou querendo aumentar a carga para ganhar mais amplitude. Tá? Pensa que eu estou mais como uma demonstração de exercícios que vai fazer com que a carga puxe ele para trás sem eu precisar ficar dando essa carga e ele vai... Mas teoricamente você não precisaria usar esse tipo de Pneumática, ancoragem. Qualquer fixação. Você pode estar utilizando. O que eu falei é que, como eu falei, às vezes o elástico aqui ele tá tirando um pouco, né? O ideal seria uma fita específica mais fixa para a gente ter um controle maior. Porque o elástico a gente perde um pouco, mas aqui é mais a questão demonstrativa de como utilizar para a gente ganhar esse trabalho de mobilidade, fazendo uma tração na articulação e ganhar essa amplitude articular. É mais nesse princípio, tá bom? Marcão, beleza. Tá numa posição de prancha frontal, tá bom? Cabeça para lá, perna para cá, ao contrário. Como é que é? Aí essa ainda. Então aqui só para questão de demonstração também. Primeiro, o que eu quero fazer? Eu quero auxiliar ele, eu quero tirar um pouco da carga para a gente começar a ganhar movimentos, colocar em posturas, em padrões que vão exigir essa estabilidade dele e depois a gente vai adicionar a carga. Então a primeira coisa, prancha, fica numa posição de prancha frontal. Então o que eu estou fazendo? Eu estou tirando um pouco da carga com o cabo. Isso vai fazer, o Marcos é atleta, é um cara que de repente não ia precisar do trabalho para eu tirar a minha carga. Mas com idosos, o fato de eu tirar um pouquinho a carga dele vai me facilitar para eu fazer algumas correções e vai exigir vai ajudar nesse controle, nessa estabilidade do tronco. E aí eu vou trabalhar exercícios tradicionais aí de isometria, de estabilidade na prancha. Tem essa carga ajudando ele, professor? Tudo bem? Tá? E aí aos poucos eu posso fazer essa variação de carga. Então na prancha eu vou tirar, ele vai exigindo um pouquinho mais. Aí ele está segurando praticamente só o peso dele. Ou aqui eu estou tirando um pouquinho a carga e ajudando ele. Então aqui eu estou trazendo algum trabalho proprioceptivo que vai exigir dele desse controle da articulação. Eu posso fazer isso de repente numa flexão de braço, também com um controle, então já entrando um pouco no trabalho de exercícios de força também. Então Marcão, flexão de braço, se quiser fazer com o joelho no chão. Então aqui a carga está ajudando ele. Então se eu quero passar um exercício de flexão para algum aluno que tem dificuldade, aqui eu estou tirando a carga e exigindo esse controle dele. Tanto num trabalho de estabilidade antero-posterior, quanto num trabalho de prancha lateral, essa mesma coisa. A gente pode busca uma prancha lateral na lateral, e aqui a gente vai subir, vai trabalhar esse controle. Então aqui está auxiliando ele, e aí eu começo a fazer correções com o auxílio da carga, né? Eu estou tirando o peso dele para fazer alguns ajustes, algum trabalho. E aí nessa prancha lateral ainda, Marcão, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar essa tornozeleira. E aqui eu já começo a querer trabalhar um pouco do trabalho de adutor também. Na prancha lá, você prefere colocar o tênis, se estiver machucando o pé? Não, para aí. Vai fazer tipo um Copenhague aí. Isso, exatamente. Então aqui está o foco no adutor. O elástico agora está puxando ele para cima e ele está resistindo. Segura, pode subir um pouquinho. Isso. Aí, controla. Segura um pouquinho. Então aqui já está exigindo, além da estabilidade de abdução, a estabilidade de adução. Aí pode descansar. Tudo bem? E aí eu posso até querer ganhar um Copenhague mesmo. Eu vou colocar muita carga
e você vai querer usar muito essa força ao ponto de querer tirar essa daqui do chão. Vamos ver se essa máquina dá esse mais baixo. Sobe na prancha. Não sei se a carga vai chegar a isso, o Marcos é pesado, né? Bora, Marcos. Mas eu acho que é muita coisa. Bora. A máquina está chegando no 17 só. Normalmente ela chega no 25. Mas é isso, ó. Está fazendo bastante força, mas não ao suficiente de conseguir tirar a perna de baixo, senão ela vai cair, né? Mas até tem um vídeo no Instagram ali, com uma máquina que leva mais peso, que você consegue usar esse apoio e fazer o trabalho de abdução. Então aqui exercícios com a polia alta que vai exigir esse trabalho, vai ajudar no trabalho de estabilidade. Agora a gente vai começar a trabalhar alguns componentes que eu vou fazer ao contrário. Na prancha, a gente vai agora fazer o inverso. Eu quero exigir que ele se mantenha na estabilidade, trazendo uma carga a mais. Então vamos fazer o seguinte, Marcão, fica um pouco mais assim, ó, de frente na diagonal. Isso, por favor. A cabeça aqui. Pode ficar de joelho lá, posiciona para uma prancha. Isso. E aqui é o seguinte. Agora, pode ser uma prancha alta ou uma prancha baixa mesmo, Marcão. O que eu vou fazer? Agora eu vou tracionar ele, eu vou começar a exigir essa estabilidade dele. Em vez de auxiliar, eu estou puxando e exigindo essa estabilidade dele. Sobe lá, sobe um pouquinho mais o quadril. Aí, ó. Então 8, 9, 10 quilos puxando ele para a lateral. Tem que segurar, né, Marcão? Quanto mais carga, ó, 15 quilos, 16 quilos. Se ele relaxar, a máquina puxa ele. Então aqui eu já estou exigindo, estou trabalhando aquela propriocepção que a gente falou. A gente consegue ver essa contração muscular acontecendo. Aí, descansou. Sente essa carga puxando e tem que exigir, né? O fato de às vezes a gente quer empurrar para exigir um pouco mais, então aqui a gente começa a exigir um pouquinho mais. Poderia fazer a mesma coisa numa prancha lateral, numa prancha, numa ponte. Agora a gente vai começar a entrar dentro daquela construção de movimento. Marcão, vamos ficar de frente para lá. Pode colocar o tênis para a gente visualizar. Mantém, pode ficar de joelho. Agora, a gente saiu de uma estabilidade horizontal, pode cruzar o braço aqui para ficar mais fácil, e vai começar a querer ganhar uma estabilidade mais na vertical. Abre bem a base, ativa bem. Então aqui o simples fato de eu adicionar carga, vai exigir que ele mantenha estabilidade, ative glúteo, abdômen, para se manter seguro. O Marcos é um cara forte, vai aguentar aqui zerar a máquina, mas muitos clientes aí, o fato de colocar 10, 12 quilos já vai exigir essa estabilidade. E aí a gente vai segurar, lembra? Enfatize tempo de execução e não carga. Se ele está mantendo uma postura legal, ok. Agora a gente vai começar a gerar mais instabilidade no movimento. Não só com a carga, mas vai colocar uma perna para frente, Marcão. Isso, mantém esse controle. Isso. Então aqui tem um pouquinho mais de um padrão de flexão e extensão de quadril. E aqui eu estou exigindo a estabilidade. Marcão, como se fosse fazer uma marcha, começa a trabalhar o movimento de marcha. Isso. Então a carga puxando ele, a gente já está começando a trabalhar esse movimento de estabilidade. Isso, tempo de execução. Aqui eu vou acelerar um pouquinho mais o processo só para vocês entenderem. Agora a mesma coisa, só que de pé. Tirei a carga, vai levantar, acha a base legal, cruza o braço. Então, como eu mostrei lá no começo, agora tem tornozelo, exigindo arco do pé, quadril. Vamos lá, os mesmos 12, 15 quilos, mantendo a estabilidade. Segura lá, tempo de execução, controle. Posso dar alguns estímulos a mais, vendo se ele está contraindo legal. Beleza. Base assimétrica. Uma perna para frente e uma perna para trás. Isso. Segura lá, mantém esse controle. Vou colocar 12 quilos
Aí, ainda estamos trabalhando estabilidade, controle postural. Eu não vou mexer na carga, você vai levantar e trocar a perna. Isso. Mantenha o controle. Levanta o tronco. Isso. Puxar um pouquinho mais de carga. Ó, se eu vejo que ele está perdendo a qualidade do movimento, eu tiro um pouquinho de carga. Eu quero que ele mantenha uma qualidade dentro do movimento. Aí, segurou, descansou. E aí o último padrão de estabilidade, simplesmente equilibra numa perna, acha essa postura e vai segurar lá, mantendo esse alinhamento, tá? Ativa bem a arco do pé no chão, busca lá, posição de marcha. Isso, uns 3 quilos, isso. Mantenha essa estabilidade. Primeiro eu quero ganhar essa estabilidade, postura, só com essa variação de carga. Sentir que ele perdeu a posição, lembra a posição padrão que a gente mostrou? Aqui é uma posição. Ele está estabilizando, mantendo esse controle. Se eu botar muita carga, ó, vamos ver, ó, começar a perder. O Marcos é um cara forte, ó, mas ó, a gente está adicionando, beleza, boa. Não vou forçar muito, mas só para vocês visualizarem. A partir do momento que eu construir estabilidade, desde joelho no chão até em pé, agora a gente vai começar a trabalhar o padrão. Achamos a posição legal com o controle motor, agora a gente vai trabalhar o padrão de movimento, que é simplesmente uma marcha aqui, ó. Sobe, estabiliza, volta. Sobe, estabiliza, volta, ainda mantendo só essa carga. Então achou a estabilidade, posição lá, subiu a perna. Isso. Não, uma só aqui, só aqui. Isso. Você chama de hip lock essa posição, mestre? Hip lock? Marcha. Pode ser hip lock. Mas eu falo isso. Então aqui a gente vai começando a trabalhar a posição, mantendo a estabilidade. E a partir daqui, a gente vai começar a adicionar movimentos de habilidades motoras e deslocamentos. O que a gente vai fazer? A gente vai dar uma passada para o lado, recupera. Passada para o lado e recupera. Mantendo esse mesmo padrão de estabilidade, controle, vai lá, só para você, isso, volta, passada, isso, volta. Então eu começo a trabalhar habilidades motoras de flexão e extensão de quadril, exigindo que ele se mantenha uma estabilidade com uma carga puxando ele para o lado. E assim eu vou construindo movimentos, como a gente pode visualizar dentro do vídeo, com essa carga puxando ele na lateral, com essa carga puxando ele. Olha o feedback dele. Muita ativação de arco do pé, tornozelo e glúteo para manter essa estabilidade. A gente viu, o Carlos Marcos é atleta, ele já tem uma consciência corporal legal. Se a gente pegar clientes que mal conseguem ficar uma perna em equilíbrio, jogar 2 quilos, já gera instabilidade e mantém. Gera estabilidade e mantém. E aqui eu mostrei num vetor lateral, mas mesma coisa a gente pode pensar num vetor linear, né? Faz o trabalho agora, pode fazer alternado, de mais, no lugar, mantém, olha para frente, postura, isso. Então começa a trabalhar a estabilidade, só que com controle, mantém. E aí posteriormente, agora sim, Marcão, vai em direção à câmera ali, ó. Mesmo padrão, isso. Começo a trabalhar estabilidade, controle, força, só que já trabalhando movimentos lineares. Voltou. Posso posteriormente trabalhar acelerações com mais velocidade. E aí a mesma coisa de frente. De frente. Aqui eu quero colocar essa carga. Mas tem uma progressão, mestre? Tem a posição do cabo? Ou você vai criando os desafios e tem que atualizar todos? Você fala. Que posição do cabo? Não tem, você vai sentindo, não tem uma progressão certa, entendeu? Aqui é só para você visualizar, aqui tem esse padrão meio cruzado que está no ombro dele aqui, e o fato dele estabilizar também, só que agora um vetor puxando ele para frente. Enfim, aqui é só para vocês visualizarem um pouco esse trabalho de como que ele precisa estabilizar e como o fato de aumentar e diminuir carga vai gerar propriocepção para ele buscar essa estabilidade dentro do movimento. E aí agora, a gente vai somar um trabalho de estabilidade rotacional com um trabalho de estabilidade de quadril.
Eu uso bastante como preventivo de quadril, de joelho, esses exercícios. Então, primeiro pensando em tronco, ainda no princípio do elástico lá. Marcão, você vai fazer, vai vestir esse elástico assim. E a gente vai virar pra cá. Pode ficar. Fica aqui. Isso. Então aqui o que está acontecendo? Eu tenho uma carga encaixando ele aqui, repito, né? A fita é mais propícia do que a Superband, aqui é só para você visualizar. Aqui, a base é legal, lá poderia começar de joelho primeiro, todo aquele padrão, mas aqui eu tenho uma carga puxando e trazendo essa rotação no tronco dele, do cabo. O que ele precisa fazer? A anti-rotação, força de anti-rotadores transverso, para segurar essa carga. E aqui a gente vai começar a trabalhar alguns padrões de movimentos até a gente começou a visualizar. Vai fazer simplesmente esse movimento de flexão e extensão de quadril. Joga uma perna para trás, desceu, subiu. Isso. Então aqui, essa carga puxando ele, e aqui eu estou fazendo esse trabalho de flexão e extensão com a carga puxando, exigindo essa estabilidade dele. Aí, vou tirar a carga, começa a querer trabalhar a marcha propriamente dita. Sobe uma perna, faz o afundo, sobe, estabiliza, volta. Isso, pode fazer o afundo lá dentro. Mas, mestre, é possível que o plano transverso da atuação é um trabalho tridimensional? Sim. Tipo, sinceramente, eu incluiria até no 5 e 1, 6 e 1, porque acho que tudo é tridimensional aí no que. Sim. Impressionante como acopla até mais esse plano de movimento mais defasado que a gente tem aqui, o universo que não se usa muito. Com certeza. Cada exercício é básico. Com certeza. E aqui a gente consegue trabalhar essa linha espiral bem legal, né? Bem profunda, ainda mais. Agora é o seguinte, a gente vai colocar, Marcão, vai vestir isso daqui abaixo do seu joelho. Não, não pode. Segura. Tudo bem? Deixa eu ver. Isso. Então, o que a gente está fazendo aqui agora? Dois vetores de força. Um puxando ele para fora, exigindo a ativação de adutores, e aquele vetor está trabalhando também a estabilidade de corda. E aí é a mesma postura, Marcão. Vai buscar, estabiliza, ganha isso, esse movimento de marcha. E aqui aos poucos, ó, a gente está com 7 kg, mantém o padrão, controle, eu vou adicionando carga, estabiliza. Bora lá. Vai, 12, segura. Isso. Mas só dificultar, eu não quero, eu quero qualidade de movimento, lembra que eu não quero carga. Eu só quis mostrar, então, eu sei que o 10 kg é um movimento, é uma carga legal, para trabalhar esse padrão de movimento dele e aos poucos começar a ganhar essa esse controle e aos poucos começar a gerar velocidade e passadas dentro desse movimento. Deu para entender essa dinâmica de construção do exercício, como que eu posso trazer vários tipos de vetores proprioceptivos, trazendo essa ativação muscular dele, e aí a gente vai trabalhar movimentos básicos de marcha, de linear, lateral, rotacional, a partir desses exercícios. Ativou, meu irmão? Aí faria do outro lado, né? Aqui é só uma dinâmica para a gente visualizar. Né? Tem várias formas de fazer, pode tirar esse elástico. Aqui eu fiz de frente, poderia fazer de costas da mesma forma, pensando em vetores diferentes, poderia fazer lateral, como a gente pôde visualizar em alguns vídeos, a gente conseguiu visualizar isso. A parte de estabilidade, mas trabalhando um pouquinho mais membro superior, além da estabilidade de quadril e de tronco. Marcão, ajuda para eles. Ou melhor. Vamos começar.
começar deitado. Vamos começar deitado. Perna para lá, cabeça aqui em direção à máquina. Então, carga baixa. Marcão, vai segurar a manopla. Vai segurar a outra manopla. Então, aqui, mão no peito. Seguinte, pode apoiar o pé no chão primeiro, isso. A mão vai ficar no peito, você vai simplesmente levantar, sustentar e segurar um pouco esse braço lá na frente, isso. Encaixa bem aqui. O que eu quero fazer? A propriocepção vai puxar 3, 4, 5, não perde essa postura aqui. 6, 7, 8. O simples fato de eu colocar 10 quilos puxando em cada mão vai exigir essa estabilidade de torácica, certo? De ombro, ativação de abdômen. Agora, a partir daqui, a gente quer tirar os 2 pés do chão, segurar essa posição, pode ser flexionado. Isso. Mantenha essa postura. Como eu falei, o Marcos é forte, 10 quilos. E aí, a partir daqui, eu quero começar a trabalhar um pouco de movimentos também, Marcos. Você vai descer o braço e querer puxar, estabilizar. Isso. Segura. Volta devagar, ganha essa amplitude. Pode ser braço estendido mesmo. O ideal seria ir um pouquinho mais para trás, mas só para eles visualizarem. Isso. Então, exigindo a estabilidade de core, a gente vai começando a trabalhar movimentos de puxada e empurrada, como eu coloquei lá. Podemos fazer esse trabalho com elevação de quadril, com abdômen propriamente dito. Então, são formas de estabilidade. O simples fato de eu estar aqui vai exigir essa estabilidade anterior-posterior. Marcão, a gente vai fazer agora, vira só um pouquinho de lado, assim, isso. Tá bom, tá bom. Isso. E agora, aí, uma estabilidade rotacional. As 2 mãos, segurou, mão no peito, então é o palof, né, o lenhador estático. Daqui, empurrou lá para frente, pode descansar a cabeça. Aqui eu vou colocar a carga, exigindo que ele se mantenha nessa postura. Tá vendo que tem que ativar para se sustentar, senão a carga vai puxar ele. Então, lembra que eu falei, ó, coluna inteira no chão, estabilidade, exigindo essa força dele. E aí simplesmente você pode descer a mão no peito e empurrar. Press. Segura. Estabiliza. 3, 2, 1. Volta. Estabiliza. 3, 2, 1. Aí. Posso começar a querer fazer padrões de marcha na perna também. Sobe os 2 joelhos. Isso. Você vai descer 1. Desce 1. Na troca, você troca a perna, entendeu? Você empurra e troca a perna. Isso. 3, 2, 1. Volta. Troca. Isso. Tá vendo que gera essa instabilidade? Aqui a gente vai ganhando esses movimentos de estabilidade, gerando essa propriocepção que a máquina dá na variação de carga. Tudo bem? Agora sim, pode ajoelhar aqui, tá? E aí o mesmo princípio, a gente fez deitado, vamos fazer em pé agora. Ou seja, ajoelhado. Fica de costa para a máquina, os pés quase encostados na máquina, se precisar ajeitar aí. Essa máquina está solta, pessoal, porque ela está mais como demonstração, mas normalmente ela é chumbada no chão, né? É que essa que a gente usa dentro da demonstração, a gente leva para as feiras, mão no peito. O mesmo movimento que a gente fez deitado, só que agora em pé, exigindo mais estabilidade, né? Não tem a coluna no chão, encaixa bem mão no peito, tá? Esticou, segura. Ela para trás, segura. Não, só mantém lá na frente. Isso. Bem na linha do ombro. O simples fato de eu gerar a propriocepção aqui, segura, está exigindo estabilidade de tronco. E aí aos poucos, ó, 8 quilos. Eu quero que você ou simplesmente puxe, empurre, né, atrás no peito. Empurra, estabiliza. Volta, mais um. Estabiliza. Ou a puxada, né? Volta devagar. Puxou. Estabiliza. Isso. Volta devagar. Puxou. São 8 quilos.
Então eu começo a criar movimentos depois que eu ganhei estabilidade. Aí descansou, pode descansar, pode guardar. E aí a mesma coisa a gente vai começar a querer elevar, ficar em pé. Fica de pé. Ganha essa posição aqui, igual, seguro o peso. Quero que vocês visualizem que o mesmo 8 quilos ajoelhado, faz a base legal, meio agachada. Vamos lá, vai empurrar. Isso. O Marcos é um cara forte, né? Mas pense que não é nem só a força do press, a força de estabilizar, joga lá, estabiliza aí na frente, começa a querer ganhar a força lá, estabiliza, puxa. Vai lá, puxou. Isso. Então muita força de core, certo, Marcão, para estabilizar. E aí a partir daí a gente começa a querer ganhar movimentos também de passadas. Vou tirar um pouquinho a carga, começa aqui, sobe, estabiliza. Isso. Então, igual a gente fez deitado, que eu fiz ele trocando na puxada ou na empurrada, a mesma coisa eu vou ganhando esse movimento. E aí, beleza? E aí, mesma coisa na parte rotacional. Não vou fazer ele de joelho, já deu para vocês visualizarem, mas em pé aqui também. Né? Dessa posição, que eu posso demonstrar mesmo, Marcão, descansa um pouquinho. Aquela posição de joelho, ganha essa estabilidade, em pé, ganha essa estabilidade, e uma perna em equilíbrio, ganha essa estabilidade, e aí aos poucos eu começo a querer trabalhar movimentos dinâmicos, de passada, fazendo com que com a construção da estabilidade eu começo a ganhar habilidades motoras, movimento de flexão e extensão, marchas, corridas, para gerar mais instabilidade, né, e fazer movimentos mais dinâmicos, mais complexos aí para gerar essa força, esse controle motor com o nosso cliente. Deu para entender? Deu para visualizar como que com a variação de carga, o fato de eu aumentar e diminuir carga, exigir mais esse controle motor, eu consigo trabalhar essa construção do movimento no trabalho de mobilidade, estabilidade e core. Beleza? Dúvidas? Alguma coisa para pontuar? Beleza? Deu para visualizar? Ok. Marcão, obrigado.